iniciarmos. Bom dia a todos. Agradecidos a Deus por estar na sua casa, na sua presença. Paulo diz, lá em Atos, capítulo 17, verso 28, que em Deus nós existimos, nos movemos e estamos de pé nessa manhã porque Deus tem nos sustentado. E cada um de nós temos liberdade nesta manhã para exaltar e engrandecer o seu nome. Porque Ele é Deus que governa os céus, a terra. Cante conosco essa canção. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Você pode louvar o Senhor nesta manhã. Ele é Deus. Ele é Deus. Glória a Deus. A paz e a graça. Podeis assentar, meus irmãos, por favor. Um bom dia a todos. Eu sou o Capitão Eber, do grupamento de engenharia. Iniciando o nosso culto aqui, primeiramente nós vamos anunciar as autoridades presentes. E em seguida eu vou passar a palavra para o nosso capelão militar do CMN, do Comando Militar do Nordeste, que é o Capitão Marcos Paulo. Está com a presença aqui do Coronel Josimar, representando o comandante do primeiro grupamento de engenharia. Destaco também a presença dos coronéis Coronel Lira, Coronel Edilson. Destaca a presença da Major Simone, representando o Comando Geral dos Bombeiros Militares do Estado da Paraíba. Destaca a presença do Pastor Lincoln, capitão do primeiro grupamento de engenharia e pastor da Igreja Evangélica Batista de Intermares. Destaca a presença do suboficial Manuel, representando a Capitania dos Portos da Marinha do Brasil. Destaca a presença do pastor Eduardo Lima, Relações Públicas da Unipas, União dos Pastores e Capelães Voluntários, Unipas Internacional, representando o pastor Laércio Costa, vice-presidente nacional e diretor estadual da Unipas Internacional. Destaca a presença do pastor André Luiz, coronel R1 do Exército, representando a Igreja Batista da Orla. Destaca a presença também do pastor Carlos Vieira, da Primeira Igreja Batista em Santa Rita. E também a ilustre presença do nosso pastor, presidente da Igreja Presbiteriana do Bairro dos Estados, pastor Renan Dias. Inicialmente dando as boas-vindas em nome do Exército Brasileiro, eu agradeço a presença de todos e agradeço também em nome do comandante do grupamento de engenharia, a presença de todos aqui pelo culto da Páscoa dos Militares, um culto tradicionalíssimo aqui para os militares e tradicional aqui no estado daqui da Paraíba e na cidade de João Pessoa. Tem como marco aqui na Segunda Guerra Mundial, quando os militares brasileiros, no momento de Páscoa, não puderam celebrar o culto por estar em combate. E aí acabou se tornando uma tradição para os militares ter um culto de Páscoa dos militares fora do momento exato da Páscoa, quando é celebrado pelos irmãos cristãos, tá? Passo agora a palavra para o nosso capelão militar, pastor Marcos Paulo. Então, um bom dia a todos. Que a boa mão de Deus esteja sobre cada um de nós. Eu peço aos irmãos para ficarem de pé, para nós fazermos nossa oração inicial, elevarmos nossas mentes ao Senhor, tirarmos as preocupações do nosso coração, porque são muitas, são constantes, fazem parte da natureza humana. Eu estava falando aqui o pastor que lá em Filipenses tem, né? Vocês não andem ansiosos. A gente comentando, né? Se a gente não precisasse desse conselho, isso não estaria na Escritura. Então, vamos nos elevar, pedir ao Senhor que envie, né, seu Espírito para estar aqui conosco, que haja bons frutos nesta manhã. Curva sua cabeça. Senhor nosso Deus, Tu és o Eterno, o Criador
dos céus e da terra, Senhor. Nós aqui reunidos, ó Deus, com essas fardas militares, estamos aqui, Senhor, para te louvar, para reafirmarmos, Senhor, nossa fé, para entregar, Senhor, nossa vida a Ti, ó Deus. Te agradecemos, Senhor, logo de pronto, a nossa vida, a nossa saúde, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por isso. Te pedimos, Senhor, a presença do Teu poderoso Espírito no nosso meio, ó Deus. Que Ele venha, Senhor, nos impulsionar, ó Pai, para as boas obras, Senhor. Para dar força, Senhor, àquele que está fraco. Coragem, meu Pai, ao medroso. Enfim, Senhor, que Tu possas nos impulsionar, ó Deus, para uma vida que Te agrade, Senhor. Abençoa, ó Deus, todos que aqui estão. Sê conosco, ó Deus, nos inspira, nos ilumina, Senhor, nesta manhã, todos nós. Assim nós oramos, pedimos a Ti a nossa bênção, ó Deus de Jacó. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor. Certa feita, um avião estava atravessando o Oceano Atlântico e aconteceu uma turbulência bastante violenta. As máscaras caíram de ar. As aeromoças perceberam que tinha uma criança de 11 anos que estava sentada e muito tranquila, até sorrindo. Aquilo chamou a atenção delas. Fui lá perguntar à criança: por que nós estamos nessa turbulência toda? As pessoas estão agitadas e você, criança, está aí sorrindo. Ela olhou, a criança olhou para os comissários de bordo e disse: o meu pai é o piloto. Confiança, o Senhor está governando tudo. Nada foge do controle de Deus. Descanse no Senhor nesta manhã. Aquieta o seu coração. Deus está cuidando de cada detalhe das nossas vidas. As turbulências fazem parte da vida, mas Deus continua no comando e no controle de todas as coisas. Descanse no Senhor nesta manhã. Descanse. Cristo está no barco. Cristo está no barco. Descanse no Senhor. Louvado seja Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus para todos. Vamos fazer uma leitura da palavra do Senhor. Convido a amada igreja, os irmãos, para abrirem suas Bíblias no Salmo de número 51. Louvado seja Deus. Quem já está sentindo a presença de Deus nesse lugar? Quem está adorando de todo o coração ao único que é digno, merecedor da nossa adoração? Eu quero ler apenas 3 versículos deste texto, que é a partir do versículo 10, Salmos de número 51, versículo 10. Após essa leitura, já estarei convidando o pastor Renan, pastor local, para estar ministrando ao nosso coração. Todos encontraram? Não sei, está projetado aqui? Amém, olha que coisa boa. Então diz o texto: cria em mim, ó Deus, um coração puro,
e renova em mim um espírito reto. O 11, não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Toda a igreja, vamos ler o 12. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Vamos repetir isso? Em nome de Jesus. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Vamos orar, agradecer a Deus pela palavra, em nome de Jesus. Eu queria convidar o pastor Eduardo, da capelania da Unipas, para fazer essa oração de gratidão pela palavra. E por favor, o pastor Renan já também se aproximar para ministrar o nosso coração. Oremos. Pai amado, Pai querido, nós somos gratos a Ti, Senhor, porque até aqui o Senhor tem estado conosco, tem estendido as Tuas mãos consoladoras, protetoras, para guiar as nossas vidas, ó Pai amado, nos livrando de todo o mal que tem se levantado contra nós. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor está fazendo o melhor para as nossas vidas, que possamos, ó Pai, a cada dia mais sermos gratos a Ti, pelos Teus feitos, ó Pai, pela cruz que foi carregada nossos pecados. Toma as nossas vidas nessa manhã, Senhor, que possamos estar com os nossos corações, ó Pai amado, preparados para receber uma porção nova, que será ministrada através do anjo dessa igreja, pastor Renan. Que ele fale, ó Pai, aquilo que precisamos ouvir, Senhor. Que Teu Espírito, ó Pai, revele a Tua palavra através da sua vida, ó Pai, para nós. Que saiamos aqui, ó Pai, nesta manhã, desafiados a querer fazer mais por Ti, a querer, ó Pai, oferecer o nosso melhor para Ti, porque para Ti são todas as coisas. Nós Te louvamos e Te bendizemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Queridos irmãos, graça e paz. Vocês podem sentar. Eu me acho muito feliz por recebê-los em nossa igreja local e me sinto também bastante privilegiado de poder nesta manhã repartir a palavra de Deus com vocês. Eu quero fazê-lo a partir de algo que eu julgo que não pode ser esquecido. A cada ceia que ministramos, a Páscoa cristã e a cada data comemorativa como esta, o Espírito nos concede uma oportunidade de voltar àquilo que é central, àquilo que não podemos esquecer. Eu tratarei de expor uma mensagem muito simples, mas como diria alguém, é do óbvio que nós mais nos esquecemos, e é dele também que nós mais precisamos. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, as palavras do pastor Timothy Keller, não é apenas o ABC da fé cristã, como muitas vezes nós julgamos. O ouvimos a entrada e depois o deixamos de lado. Não. O Evangelho de Jesus Cristo compreende todo o alfabeto da vida cristã. Ele vai do A até o Z. É dele que precisávamos antes para entrar no povo de Deus. E é dele que precisamos até o último dia de nossa caminhada cristã, quando o Senhor Jesus Cristo voltará ou nos levará para si. Para voltar ao Evangelho com vocês, eu quero convidá-los à carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 1. Eu gostaria de estudar do verso 1 ao verso de número 10. Todos vocês encontraram? O texto inspirado na versão que eu tenho em mãos diz o seguinte: Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa,
segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, como um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito: se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Tenhamos uma palavra de oração outra vez, irmãos. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço por esta rica oportunidade de receber os meus irmãos que servem a nossa nação aqui na igreja, para juntos te celebrarmos um culto. Estamos fazendo isso através das canções, das orações. São elementos do culto cristão, mas agora, ó Deus, chegamos à parte mais alta, quando nós nos calamos para ouvir a Tua voz. Eu oro por nós, como Paulo fez pelos Efésios, que o Senhor nos conceda nesta manhã espírito de revelação e de sabedoria, abrindo os nossos olhos, a fim de que tenhamos condições de contemplar e desfrutar as maravilhas da Tua palavra. Faz isso, ó Espírito Santo. Nós oramos ao nosso Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Estudiosos afirmam, irmãos, que esta foi a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu. Muito provavelmente, sua produção vem entre a primeira viagem missionária do apóstolo, narrada por Lucas nos capítulos 13 e 14 de Atos, e o primeiro concílio da igreja que se deu em Jerusalém e se acha registrado no capítulo 15 de Atos. Depois de plantar igrejas na região da Galácia, Paulo voltou a Antioquia para um tempo de refrigério, mas logo ouviu notícias das igrejas plantadas. Já havia no meio delas um problema: falsos pregadores, supostamente enviados pela igreja de Jerusalém em nome de Tiago, ensinavam aos cristãos gentios, estrangeiros, a seguinte mensagem: se vocês não passarem pelo rito da circuncisão, se não obedecerem às leis cerimoniais de Moisés, ou seja, se não se tornarem judeus, vocês também não podem ser cristãos, não poderão ser família de Deus, não poderão ser parte da igreja de Cristo. Ao tomar conhecimento do problema, irmãos, e quem sabe a caminho do concílio em Jerusalém, Paulo toma a sua pena inspirada pelo Espírito e produz esta pequena e poderosa carta do Novo Testamento. Ela é uma bomba de evangelho e tem por propósito convocar os cristãos ao retorno ao evangelho, bem como defendê-lo diante dos falsos evangelhos que perturbam a igreja de Cristo. Ao levantar as cortinas desta preciosidade, Paulo vai direto ao assunto em sua introdução, nos apresentando o que eu chamaria de a singularidade do evangelho. Para Paulo, o evangelho é excepcional, irmãos.
não tem genérico, ele é único, não há paralelo. Como percebemos a singularidade do Evangelho neste texto que lemos? Eu poderia dizer primeiro que a singularidade do Evangelho é vista na apresentação que o apóstolo faz de si mesmo. Consequentemente, o Evangelho de Jesus Cristo é singular, pois ele se acha revelado apenas, somente nas Escrituras Sagradas. Você pode ilustrá-lo com sua vida, você pode pregá-lo com sua voz, mas você não é o Evangelho. A igreja tampouco é. O Evangelho é uma mensagem de Deus confiada àqueles que registraram a palavra de Deus. Paulo, diferentemente do que faz em outras cartas, abre esta epístola fazendo uma defesa de seu apostolado. Em outros lugares ele ora pela igreja, ele cumprimenta os irmãos. Aqui não, a situação era emergencial, por isso ele abre o texto fazendo uma apresentação de si mesmo. Verso 1: Paulo, apóstolo enviado não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Por que Paulo não ora pelos irmãos? Por que não os cumprimenta? E por que de cara faz uma defesa de seu próprio ministério, de seu apostolado, irmãos? À época, os falsos pregadores, os judaizantes, estavam dizendo coisas do tipo acerca dele. Paulo é um apóstolo de segunda categoria. Ele não andou com Jesus como os demais. Logo, vocês não têm a obrigação de ouvir a mensagem dele. E faz sentido, irmãos. Os apóstolos foram pessoas únicas na história do cristianismo. Foram convocados, treinados e enviados pelo próprio Cristo. Eram representantes imediatos do Senhor, carregavam a autoridade dele, o poder dele. E Paulo, obviamente, não estava naquele grupo inicial dos 12. Mas perceba, ele diz: eu sou igual aos demais. Eu não sou apóstolo enviado da parte de homens. Eu não sou apóstolo enviado pela igreja, como missionários o são. Eu sou apóstolo enviado por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Em outras palavras, o apóstolo estava dizendo o seguinte: é verdade, eu não andei com Cristo durante o seu ministério terreno, mas eu andei sim com ele depois de sua ressurreição. O que vocês querem mais de mim? Eu recebi o evangelho dele, tanto quanto os demais. Eu aprendi com ele, e por ele eu também fui enviado à igreja. Agora, por que Paulo estava defendendo o seu apostolado? Seria ele um orgulhoso? Estava ele preocupado com a sua patente? Será que ele queria ser visto pela igreja como alguém igual a Pedro, Tiago? Não, irmãos. A questão não é o nome de Paulo, o título dele ou o ministério dele. A questão era a seguinte: se os irmãos da Galácia desconfiassem do apostolado de Paulo, logo também desconfiariam do evangelho que ele pregava. Defender seu apostolado era defender a mensagem do evangelho, que à época estava na boca e na pena dos apóstolos. Onde está esta mensagem hoje, irmãos?
no mesmo lugar, na pena e na boca dos apóstolos. Não há outro evangelho. O evangelho que cremos e o evangelho que pregamos, portanto, é o evangelho dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Renan, porque é importante destacar esta verdade em um culto como este? Ela é super valiosa, irmãos, porque há cristãos, pasmem vocês com o que eu vou dizer, que entendem que eu e vocês estamos em pé de igualdade com o apóstolo Paulo e os demais apóstolos. Outro dia eu estava em um aniversário, quando um cristão me abordou e me perguntou: pastor Renan, o que você acha da soberania de Deus na salvação? Eu comecei minha resposta por Romanos 9. Ele me interrompeu e disse: não, eu não quero saber da opinião de Paulo, eu quero saber da sua opinião. Eu disse: irmão, nossa conversa termina por aqui. Eu não tenho opinião, eu tenho revelação. Para aquele irmão e para tantos outros que se chamam de cristãos, Paulo estava falando do que achava, não do que recebera. Jesus e o cristianismo de Paulo eram coisas distintas. Não é o que Paulo diz aqui, irmãos. Ele não alcançou o evangelho por ser um homem sábio e inteligente. Não, ele recebeu o evangelho da boca do próprio Jesus. Seu evangelho tem origem no próprio Deus. Qual é a implicação, cristãos? Esta é a palavra de Deus. Não podemos recortá-la, alterá-la, adulterá-la, usá-la em benefício próprio. Nós só devemos ouvi-la e nos submeter a ela integralmente. Porque é importante afirmar a singularidade do evangelho e dizer que ele está somente revelado nas Escrituras. Porque há uma ala da igreja cristã que defende que tradição e escritura têm a mesma importância. Os reformadores protestantes deram a vida por isso. Nós reconhecemos a história da igreja, honramos os nossos pais na fé, mas nossa única regra de fé e prática é a palavra de Deus. Não é a tradição da igreja que, por assim dizer, dirige a Bíblia. É a Bíblia, irmãos, que conduz a igreja para onde Deus quer. Ainda há aqueles que supostamente dizem ter recebido novas revelações. Um anjo desceu do céu e me encontrou numa montanha, ou um anjo me encontrou numa caverna. Vocês sabem, muitas seitas nasceram de episódios assim, e carregam misturada à sua fé a nossa palavra, ou a palavra de Deus. Tudo que eu e vocês precisamos está aqui, irmãos. Esta é a palavra de Deus. O autor aos Hebreus vai dizer que outrora Deus falou de muitas maneiras e através de muitos servos, mas agora, de maneira última, Ele nos falou em Cristo Jesus. Depois dele, de nada precisamos mais. Temos nele tudo que a nossa alma mais deseja. O evangelho é singular, queridos, e está revelado nas Escrituras. Uma segunda afirmação sobre a singularidade do evangelho à luz deste texto: ele é singular e está centralizado em uma pessoa, a saber, Jesus Cristo.
depois de saudar os irmãos, com o habitual graça e paz da parte de Deus, verso 3, e do Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Paulo nos apresenta verdades sobre o Evangelho. A primeira deles, ou delas, trata da natureza, o que seria o Evangelho. Paulo nos diz no verso 4, falando de Cristo, que a si mesmo se entregou por nossos pecados. Se alguém lhe perguntar o que é o Evangelho, aqui é uma resposta. Evangelho é uma oferta, um sacrifício que Deus fez na cruz pelos pecados dos homens. Neste sentido, comenta o Dr. John Stott, o Evangelho não é primeiramente uma história de amor, nem Cristo deve ser visto apenas como um herói da fé. Não. O que ele fez na cruz do Calvário, irmãos, ele fez porque era necessário, para que pecadores fossem perdoados e, consequentemente, reconciliados com um Deus santo. Um sacrifício perfeito era esperado. Cristo morreu por pecadores. Com que objetivo ele o fez? A sequência do texto nos diz que ele fez a fim de nos resgatar desta presente era perversa. Cristo não morreu primeiramente para me dar saúde, longevidade na terra, paz entre os homens, vida boa, proteção na batalha. Cristo morreu por nós a fim de nos resgatar do inferno, irmãos, da condenação eterna que merecíamos por nossos pecados, e imediatamente do domínio do próprio pecado em nossas vidas. Isso ele fez, diz Paulo ao final do verso 4, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Sabe o que é isso? O Evangelho tem sua origem na mente da Trindade. Do começo ao fim, é obra de Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Por isso, Paulo termina esta introdução, onde todos nós deveríamos estar nesta manhã, uma expressão de louvor. Sim, Jesus Cristo se entregou por nossos pecados, a fim de nos resgatar, e isto segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Ouvir o Evangelho, notem isso, todas as cartas do Novo Testamento foram endereçadas à igreja e não a incrédulos, e todas elas, de uma maneira ou de outra, tratam do Evangelho, o que significa dizer que cristãos precisam ouvir o Evangelho. Por que, Renan? Se os Gálatas tivessem fitado seus olhos no Evangelho, eles não estariam agora caindo dele para falsos evangelhos. O que vai guardar sua mente e coração diante dos falsos evangelhos dos nossos dias é ouvir semana após semana o Evangelho de Cristo Jesus. Ouvir o Evangelho de Cristo Jesus, irmãos, nos prepara para a adoração congregacional. O Evangelho é ao mesmo tempo conforto e humilhação. Ele é uma bomba contra o seu orgulho,
Pois toda vez que alguém prega o Evangelho, você é lembrado acerca de sua condição pregressa. Vocês têm títulos distintos, ocupam cargos distintos dentro do exército, e obviamente por isso tratam uns aos outros com o devido respeito. Mas quando estamos perante a cruz de Cristo, não há soldado, capitão ou general. Somos todos pecadores, salvos pela graça de Deus. É uma bomba contra o orgulho. Não dá para andar altivo, não dá para olhar para os outros de cima para baixo. Somos pecadores, salvos pela graça de Deus. Ao mesmo tempo, esta mensagem é consolo, conforto. Para quem? Para pecadores. Estamos todos bem vestidos, nos cumprimentamos uns aos outros à entrada, nos portamos aqui muito bem. Mas você sabe, ainda somos pecadores. Vez por outra nos arrastamos para o culto. Talvez você esteja assim aqui. Nos sentimos indignos, sujos e incapazes. E não é novidade. Somos tudo isso e mais um pouco. Qual é a nossa graça, irmãos? Nós somos pecadores, é verdade, mas somos salvos pela graça de Deus. Ouvir esta mensagem dobra os nossos joelhos, prepara o nosso coração e abre a nossa boca para seguir Paulo, por causa do sacrifício de Cristo. Nós já não somos mais quem éramos, não vivemos sob a condenação de antes. Somos filhos do Deus triuno, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Dizer que o Evangelho é singular é, consequentemente, e por último, dizer que ele é diferente de todas as outras mensagens que porventura nós estejamos ouvindo nos nossos dias. Depois de falar do cerne do Evangelho, o apóstolo se volta à igreja da Galácia no verso 6 e declara: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro Evangelho, que na realidade não é o Evangelho. Pelo tempo verbal empregado por Paulo, a ideia que o apóstolo nos dá é a seguinte: os nossos irmãos não caíram totalmente, eles estão caindo, pouco a pouco estão se afastando do Evangelho da graça e se encantando com o Evangelho das obras, os judaizantes. Para trazê-los de volta, o apóstolo diz: este Evangelho que eles estão pregando, que chamam de o outro Evangelho, na verdade não é Evangelho algum. O que ocorre, ele explica no verso 7, é que algumas pessoas os estão perturbando. Imagine você, Paulo lhe disse: você é salvo pela graça de Deus e mediante a fé em Cristo Jesus. Você volta para casa feliz da vida. Um domingo depois, um novo pregador toma o púlpito da igreja e diz: você não pode estar tão certo. Você precisa obedecer, você precisa passar pela circuncisão. Bem, somos ou não somos salvos? Os irmãos da Galácia estavam perturbados do juízo. Estes que pregam tal evangelho, diz Paulo, querem perverter o evangelho de Cristo Jesus, invertê-lo, colocá-lo de costas para os irmãos e de cabeça para baixo.
E notem, foi apenas um pequeno acréscimo: circuncisão e obediência. Qual é a instrução de Paulo para eles no verso de número 8 e também no verso de número 9? Ainda que um de nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daqueles que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. E como já dissemos, agora repito: se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Percebam, Paulo se inclui nesta aplicação. Ele não fala apenas dos judaizantes, não fala somente dos anjos celestiais. Ele diz: se um de nós, um dos apóstolos autorizados por Cristo, aparecer na igreja no próximo domingo com uma nova mensagem, rejeite-nos, despreze-nos, não nos receba. Pois embora o mensageiro tenha importância, seu testemunho de vida, o que salva e mantém a fé dos cristãos não é o pastor, é a mensagem do evangelho que ele prega. E como isso é importante nos nossos dias, irmãos. Os nossos dias estão infestados de novos evangelhos. Há o do bem-estar, há o da saúde, há o da prosperidade, há o da libertação, há de tudo nos nossos dias. Como alguém já colocou, nós somos mesmo, infelizmente, um shopping da fé. E os cristãos podem, segundo o gosto e necessidade que têm, procurar suas necessidades às vezes. Paulo diria: não, irmãos. Eu sei que o pensamento moderno é muitos caminhos podem levar a Deus. Paulo diria: não. Eu sei que alguns cristãos estão tentando fazer de tudo para modernizar a fé. Paulo diria: não. Alguns estão dizendo: não podemos condenar o cristianismo ao primeiro século. Paulo diria: fiquem aí, pois não existe outro evangelho. Se não é o dos apóstolos, não é evangelho. Se não é o registrado no Novo Testamento, não é o evangelho. Se não é o prometido no Antigo Testamento, não é o evangelho. Como nos protegemos dos falsos? John Stott sugere duas coisas: faça o teste da origem. Ouvindo o pregador, pergunte-se de onde ele tira a mensagem que prega. Ela vem da Bíblia ou da própria criatividade dele? Ela nasce do texto inspirado ou ela é feita a partir dos best-sellers da Veja? O pastor batista John Piper, certa vez falando de Spurgeon, disse: o sangue dele é completamente biblino. Você pode furá-lo em qualquer pedaço dos seus escritos. O que verte é Bíblia. O outro teste é substância. O evangelho que ouvimos exalta a livre graça de Deus na salvação, ou enche-nos de orgulho próprio. Em outras palavras, você sai do culto desejando adorar e viver para Deus, ou se sentindo a pessoa mais importante do universo. Precisamos nos maravilhar e nos encantar com Deus, irmãos, não com nós mesmos. E uma palavra de cuidado: ouvir falsos evangelhos gera condenação. Certamente para quem prega, no futuro, mas imediatamente para quem ouve. As pessoas se enchem de dúvidas, de medo, se tornam ansiosas,
receosas de adorar, pois os falsos evangelhos são cheios de condições. Se não ofertar, você não pode. Se não participar, você não deve. Se não conseguir, você não é. Quantas vezes já voltamos para casa duvidando da própria salvação? Meu Deus, se eu não consigo viver como o irmão fulano de tal, talvez eu não seja salvo para começo de história. Isso é condenação, irmãos. O Evangelho da graça de Deus nos liberta da condenação. Não é que ele não tenha condições, ele tem, mas nós não as preenchemos. Cristo o fez integralmente na cruz do Calvário por mim e por você. Logo, eu não vivo mais tentando conquistar Deus, fazer por merecer. A minha vida, que tem por propósito glorificá-lo e agradá-lo, não é em nada misturada com barganha mais. Eu sei que uma vez por todas eu fui aprovado aos olhos de Deus por causa de Cristo. Isso me coloca em uma posição privilegiada para sempre. O apóstolo Paulo diz aos Efésios: nele nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Você não terá a bênção, meu irmão, se você está em Cristo. Todo o favor de Deus é seu para sempre. Consequentemente, eu não vivo mais com medo dos homens ou tentando ser aprovado aos olhos deles. Eu faço o meu melhor, mas temor agora é só a Deus e para a glória dele. Nesta Páscoa que vocês celebram hoje, lembrem-se do que Jesus disse que devemos nos lembrar. Comam deste pão, bebam deste vinho, anunciando o que disse Jesus? A minha morte até que eu venha. Eis o cerne do Evangelho, a morte substitutiva de Cristo Jesus. Vamos celebrar a mesa do Senhor, irmãos. Quero convidar aqueles irmãos que foram previamente escalados pelo capitão Heber, para que todos estejamos aqui ao redor da mesa do Senhor. Queria convidar todos a ficarmos de pé. Alegria muito grande. Aqui estão simples elementos que representam aquilo que o apóstolo Paulo disse: Cristo é a nossa Páscoa. E o pão, o suco de uva, eles representam a carne e o sangue de Jesus. Eu queria nesse momento orar, vamos estar apresentando, colocando diante de Deus, e que possamos então fazer aquilo que também o apóstolo Paulo diz que recebeu do Senhor e nos entregou. Ele entregou à igreja, e que todas as vezes que formos fazer isso, nós podemos fazer aquela viagem para o nosso interior, podemos nos examinar a nós mesmos. Só eu posso me examinar, só eu sei como está o meu coração diante de Deus, diante de uma palavra como essa que acabamos de ouvir. E nós podemos ter esse momento também de comunhão, de celebrar
Eu queria pedir ao pastor Marcos Paulo para orar, em nome de Jesus. Vamos curvar nossa cabeça, agradecer a Ti, ó Deus, pela ministração do nosso pastor Renan, te pedindo, Senhor, Tua presença no nosso meio, para que sejam abençoados, ó Pai, esses elementos, este pão, vinho, isso que vamos ingerir, ó Deus, que seja para a Tua glória, meu Pai, que cada um de nós façamos, ó Deus, com discernimento, que seja um canal de bênção, de vida para nós, ó Deus. Assim rezamos. Amém. Na versão que nós temos este hino, no Inário Presbiteriano, no final deste coro diz: alvo mais que a neve, eu já sou, pelo sangue de Cristo Jesus e aos olhos do Pai, eu e você já fomos justificados, declarados por Ele, perdoados de todos os nossos pecados. Não significa dizer que não pecaremos mais, mas significa dizer que já fomos em Cristo, de uma vez por todas, perdoados. É por isso que nós também celebramos a mesa do Senhor, irmãos. Uma santa instituição feita pelo próprio Cristo, que tem sim o propósito de relembrar a mente, aquecer o coração, de nos voltar, nos fazer pensar no passado, no que Ele fez, no futuro, no que nos aguarda na glória do Pai, e também no presente. Cristo está entre nós por meio de seu Santo Espírito. O pastor Apolinário me pediu para celebrar, posso fazê-lo agora. Na noite em que o Senhor Jesus Cristo foi traído, diz o texto inspirado de 1 aos Coríntios, o Senhor Jesus tomou um pão, o partiu, e dando a seus discípulos, lhes disse: este é o meu corpo, que será dado em favor de vocês. Comamos todos do pão. De modo semelhante, o texto sagrado nos diz que o Senhor tomou um cálice com vinho, e antes de passá-lo de mão em mão, Ele o apresentou como o cálice da nova e eterna aliança que tenho com vocês, acrescentando: comam deste pão, bebam deste vinho, anunciando a minha morte, até que eu venha. Bebamos do cálice em adoração àquele que verteu o próprio sangue para a nossa salvação. Convido a sentar, por favor. Enquanto o capitão Eber chega aqui, ele vai fazer os agradecimentos. Me lembrei de algo agora que eu acho oportuno, que apesar de ainda estarmos no mês de agosto, mas daqui a pouco é dezembro, né? E em dezembro nós temos, no primeiro grupamento de engenharia, o culto de Natal. E desde já nós convidamos a todos, juntamente com os familiares, e podemos estar já lembrando disso, para na oportunidade, neste dia, geralmente é o dia 23 de dezembro, para que seja também assim, nessa maneira, né, com
a participação dos amados e nós podemos também celebrar o Natal de Jesus, né? O nascimento do Cristo na guarnição de João Pessoa. Que Deus abençoe. A paz e a graça a todos. Eu faço mais uma vez agora o uso da palavra, inicialmente agradecendo a presença de todos aqui que se fazem presentes, agradecendo também a presença dos pastores e das autoridades que eu não nomeei no início do culto, então peço desculpas àqueles que eu não fiz assim, não foi por mal, mas Deus sabe e agradeço aqui de coração em nome do General Guedon, comandante do grupamento de engenharia, a presença de todos aqui. Então, temos uma característica peculiar nos grupos evangélicos dos diversos batalhões do Exército, que é a reunião de várias denominações. Tá? Então, irmãos da Igreja Batista, Assembleia de Deus, Presbiteriana, Quadrangular, se reúnem nos quartéis pelo Brasil afora, em algum horário, e cultuam o nosso Senhor Jesus Cristo. Somos todos cristãos, né? Temos uma unidade e algo em comum, que é Cristo, tá? Que é a Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo. Então, essa semelhança, isso que nos move a Cristo, faz a gente se reunir e se dar muito bem, mesmo com a placa de igreja diferente. Então, eu gostaria de agradecer a gentileza do pastor Renan Dias por ter cedido a Igreja Presbiteriana do Bairro dos Estados para que a gente pudesse fazer esse culto aqui adenominacional, tá? Com a igreja legítima e genuína de Cristo, sem placa nenhuma, com a presença dos salvos, dos escolhidos de Deus. Então, agradeço a gentileza do pastor Renan Dias e gostaria também de fazer aqui a materialização deste agradecimento com um diploma de agradecimento assinado pelo próprio General Guedon, que infelizmente não pôde estar presente porque é o mesmo horário do culto católico, então ele está lá no culto católico, e também tivemos a celebração do culto espírita lá no grupamento de engenharia, e podemos aqui consagrar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, independente da denominação da sua igreja. Então agradeço a presença de todos aqui, agradeço aos soldados que estão presentes, aos cabos que estão aqui, a todos os militares, independente da patente, independente até mesmo da denominação, o Corpo de Bombeiros, muito obrigado, ao pessoal que está representando a polícia. Então, agradeço a presença de todos e estendo esses agradecimentos de todos nós aqui ao pastor Renan pela gentileza. Tá? Então, para materializar aqui o nosso agradecimento, eu gostaria, por favor, pastor, que o senhor recebesse aqui o nosso diploma de agradecimento em nome do General Guedon, e também uma singela lembrança, como as coisas de soldado são, né? Simples como as coisas de soldado. Então agradeço a presteza ali do Senhor, tá? Muito obrigado. Eu esqueci de comentar algo muito importante, e eu também estendo aqui aos pastores a essa importância de congraçamento com a profissão militar, porque os senhores bem sabem que nós, por vezes, somos transferidos de um lugar para o outro e nem sempre conhecemos a comunidade. E a porta de entrada para uma boa relação com a comunidade, independente de onde a gente esteja, às vezes é a igreja na qual congregamos. Então, eu estendo também ali esses agradecimentos aos pastores das diversas igrejas que fazem aqui presente, porque é importante para que a gente tenha uma boa relação, e às vezes as nossas famílias vêm de cidades diferentes e acabam ficando ali sem conhecer as pessoas. Então, eu agradeço também. Isso daí é uma marca peculiar ali da profissão militar. O pessoal da Marinha e da Aeronáutica compartilha desse sentimento que nós do Exército temos, né? E estendo também os agradecimentos a todos os pastores das nossas igrejas, tá? Que estão sempre nos acolhendo ali. Por favor. Gostaria que todos ficassem de pé para a nossa bênção final. Eu convido aqui, por favor, os pastores, venham aqui para
o altar, para nós, o senhor também, pastor, estendermos as mãos para a bênção final. Alguns à minha direita aqui, por favor. Passar aqui, mestre. Alguns aqui à direita. Isso. Todos os pastores. De qualquer corporação, de qualquer graduação, qualquer posto. Acho que tá bom. Ok. Ok, maravilha. Vamos estender nossas mãos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor volte o rosto para cada um de nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor volte o rosto para nós e nos dê a paz. Está encerrada a nossa celebração.